Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar por que Minas Gerais é o estado brasileiro com as piores rodovias. E eu vou argumentar isso, vocês vão ver aqui no vídeo, é um vídeo um pouco diferente, vou gravar a tela do computador, mostrando algumas imagens, vou me guiar aqui pelo Google, né? Google Maps. E, bom, fazendo esse disclaimer aqui no início, né? Vocês viram no título, por que é o pior, né? Por que dá para falar que é o pior estado do Brasil em nível de rodovias, né? É um raciocínio mais assim. Bom, nos índices de qualidade rodoviária, a gente já está lá no final, já é um dos piores. E como vocês vão ver durante o vídeo, né, ele proporcionalmente ele não chega a ser o pior em termos de qualidade, né? Então, assim, pode ter alguns estados do norte e do nordeste que têm rodovias piores. Mas, proporcionalmente, a quantidade de pessoas, de moradores do estado, que é o segundo mais populoso, isso mesmo, é o primeiro em número de municípios, né? Tem uma economia pujante. Então, assim, as estradas são mais do que extremamente necessárias, né? Tudo aqui depende de rodovia. Se eu não me engano, a maior malha rodoviária do país. Então, assim, rodovia é fundamental aqui para esse estado. Por ter uma malha tão grande, eu não sei se é isso que faz as estradas aqui serem tão desproporcionalmente ruins, sabe? Porque quando a gente compara com outros estados da região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, até Mato Grosso do Sul também, já passei bastante, Minas Gerais perde muito, sabe? É muito pior. E, bom, eu falo isso com propriedade, viu, pessoal? Eu gosto muito de carro, né? Vocês já viram, tem vários vídeos aqui no canal que eu gravo de dentro do carro. Gosto mesmo, gosto de viajar de carro, prefiro viajar de carro do que de avião. E, assim, toda a fronteira que a gente passa de estrada, de Minas Gerais para outro estado, a pior é visível, sabe? Piora bastante o asfalto, a sinalização, tudo. Dá uma piora geral, sabe? É até engraçado, assim, a gente ri para não chorar. E assim, pô, já fui para um lugar monte, para Argentina, Buenos Aires, né? E assim, é o ponto de você falar, pô, as piores estradas eram aqui perto de casa. Eram as piores, sabe? Então, cara, isso não era para ser assim, né? O quanto o Estado deixa de ganhar, o quanto de prejuízo que tem por conta disso, é incalculável. Por isso que, proporcionalmente, eu considero que é o pior estado em termos de rodovia. Vocês vão ver no vídeo, é um estado que aposentou, né, as ferrovias, né, ainda tem, mas tirou vários trilhos. Outros estados também fizeram isso, mas sim, investiram no sistema rodoviário que, assim, não souberam dar manutenção, não souberam cuidar, não souberam fazer na proporção certa. E é bem desanimador. Vocês vão ver no vídeo também, até um disclaimer aqui, realmente, algumas passagens que eu peguei, eu não me planejei para gravar o Google Maps, eu fui de cabeça, assim, dos lugares que eu lembrava que eu passava. Vocês vão ver que tem alguns que estão em obra, até tá melhorando, sabe? Eu tenho que dar o braço a torcer, claro, isso é bom, eu acho é bom. Agora, assim, é triste, obras aqui, não sei no seu estado, aqui no Brasil em geral, assim, aqui em Minas Gerais pelo menos, é bem assim, elas não duram muito. Além de, assim, não duram muito, assim, o efeito, né? Eles asfaltam um lugar, colocam asfalto novo e, pô, passa 2 anos, não, menos, né? Chega na estação chuvosa, já tá tudo cheio de buraco de novo, né? Não colocam sinalização direito. É bem lamentável, sabe? Fora o tempo que as obras demoram aqui. É um estado coberto de pedágio, é todo cheio de pedágio, não era assim antigamente, agora poucos lugares não tem pedágio, às vezes, assim, nem dá muita diferença, sendo bem sincero, as rodovias de Minas, pedagiadas, não pedagiadas, estão muito parecidas, sabe? A Fernão Dias, né, que liga São Paulo, vou mostrar no vídeo, é um pouquinho melhor, mas ainda deixa muito a desejar, sabe? É um pedágio atrás do outro, e olha que a Fernão Dias ainda é um dos pedágios mais baratos, tem outros, como a 050, que é bem pior. MG ou BR, agora eu confundi, mas é a que passa, que vai para o interior de São Paulo. Então, muito ruim mesmo, e é uma revolta realmente, sabe? A vida inteira a gente às vezes vê obra que não acaba, né? Elas começam, passam décadas, às vezes você deixa de viajar para uma certa região do país, aí passa lá, sei lá, uns 5 anos, aí você passa de novo e, pô, em vez da obra ter terminado, ela tá pior, sabe? Às vezes arrumou um trecho, mas aí o trecho da frente tá abandonado, aí começou a mexer num outro. Cara, é um absurdo total. Então a gente dá a impressão que a gente vive num país assim, que tá sempre coberto de gambiarra, né? Tá sempre no canteiro de obra, sempre terra pra tudo quanto é lado. Umas obras que não acabam, né, galera? Eu acho que vai acabar prolongando o vídeo, mas eu tô gostando aqui de gravar esse disclaimer depois, né? Até no outro dia que eu gravei o primeiro vídeo. Primeiro que eu não gostei muito, acho que a gravação não abrangeu o jeito que eu queria. Se eu fuçar aqui, eu acho um lugar muito ruim pra mostrar de estrada. Se viu mais pra explicar os principais eixos de rodovia, né? A importância e tal. E, cara, o óbvio, né? Tudo bem que eu falo no início do vídeo que eu não queria ficar chovendo molhado, mas assim, a gente precisa urgentemente de estrada boa, cara. E tem que ser feito logo.
É até um comentário aí, deixar até para outro vídeo, né? Se a gente for analisar o Brasil, se ficar demorando muito a fazer essas obras, a melhorar nem vai precisar mais, sendo bem sincero, porque o resto do mundo já está na quarta revolução industrial. Época de IA, tudo já mudou, todo mundo já fez a transição em relação à demografia, né? A pirâmide demográfica. O Brasil já está com um formato chegando parecido aos países desenvolvidos, depois a população vai ter uma tendência à queda, e aí nem vai precisar mais dessa infraestrutura toda otimizada. O problema é que esses países, né, envelheceram, mas pô, tem muito dinheiro, né? Muita gente guardou muito dinheiro. Tem algumas exceções, alguns países que a gente vê, às vezes, idosos passando necessidade, mas sim, se às vezes países desenvolvidos estão nessa, você pode ter certeza. O Brasil já está assim, né? Já tem muito idoso aí, você anda na rua, morando na rua ou no sinal. E se lugares desenvolvidos já estão ficando assim, você pode ter certeza que o Brasil vai ser daí para pior, né? Porque a gente está mudando a nossa população, mas a gente não tem renda suficiente, né? Quando comparado com os outros países. A gente é muito pobre. Então, a gente vai passando a ter necessidade. E se a gente não fizer isso agora, essa preparação, não precisa fazer depois mais. Vai perder, literalmente a gente vai deixar a oportunidade passar. Eu acho que nos próximos 10 anos aí é a última chance que o Brasil tem para tentar desenvolver algum dia. Eu acho que se deixar passar, bom, cada ano que passa fica mais difícil, né? Tentar correr atrás do que foi perdido. Mas eu acho que vai chegar num ponto que vai ficar praticamente irreversível, sabe? Por mais que a gente tenha muito potencial de crescimento, esse potencial a gente não consegue utilizar, né? E como a gente tem uma soberania falsa sobre o nosso território, a gente fica refém de acordos desvantajosos. Enquanto a gente não se impor e se desenvolver por conta própria, pagar o preço, né? Entender que, cara, você vai fazer uma obra de infraestrutura, não é uma obra para durar mais, para durar anos. Anos, a gente está em 2026, né? Não tem essa mais de ficar demorando anos para fazer uma obra. Ah, mas é uma obra grande. Não. Tem métodos hoje em dia, tem empresas, tem como dar um jeito, né? E tem que investir nisso, infelizmente. Tem uma obra aqui em Belo Horizonte, eu não coloquei nesse vídeo, mas é uma trincheira que, cara, fica agarrada já há muito tempo, horrível. Eu mostro mais ou menos, aí perto de Nova Lima. E estão alargando ali, né, o viaduto e tal. Tomar um café aqui. E, pô, eu não vou parar pra contar agora, mas eu acho que tem mais de anos que estão duplicando um viaduto, assim, no meio da área urbana, uma área rica da cidade, urgente, um gargalo ali que todo mundo que trabalha, mora ali perto, passa aperto e não fica pronto, cara. A obra não acaba, você fica parado. Assim, vamos ser bem sinceros, isso era obra para semanas. Sabe, eu não tô brincando aqui, a China construiu um prédio outro dia aí de 50 e tantos andares em uma semana, um negócio assim. Na época tem que tomar cuidado com as palavras, mas lá naquela do convite, eu me influenciei aqui num outro influenciador, né, fui influenciado, o convite 19, né, a China levantou o hospital lá, acho que num dia, né, então assim, não é querendo ficar comparando e só desmerecendo a gente, mas assim, não tem condição de obras simples durarem meses não, né, durarem anos, cara, tem que começar a ter plano já para terminar e ser aplicado, tem que fazer, começar aí para ficar pronto logo, não tem que ficar enrolando, aqui é tudo enrolado e a impressão que dá é que a gente vive num canteiro de obra eterno, não só na rodovia, mas na cidade também. Eu vou gravar um outro vídeo depois, vocês se preparam, eu vou dar uma volta aqui na principal avenida da minha cidade, a cidade de Contagem, Minas Gerais, que já está virando um desastre, inclusive. Enfim, vou mostrar uma obra que está há anos, a gente vive num campo de obras assim, inacabadas, um gasto de dinheiro público horrível e ele nunca acaba e não tem previsão de acabar e ok. Então assim, eu vou explicar melhor no vídeo aqui, mas sabe, não foi os melhores recortes, mas sim, Minas Gerais proporcionalmente, por que representa, pelo tamanho, pela população, pela atividade econômica, é o pior de rodovia, é o pior. Não é igual ao norte, que às vezes ainda tem hidrovia, né? Tem como você levar por rio. Aqui não, cara. Aqui depende de rodovia e o prejuízo é grande demais. Então eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. E cara, se vocês verem no comentário, não tá tão ruim assim, alguma coisa, pô, comenta lá, eu respondo, mostro alguns outros exemplos, porque exemplo ruim aqui não falta não, viu? Nossa senhora, tá muito ruim. Então ok, não vou parar de enrolar, ficar dando volta no mesmo assunto e vou mostrar o vídeo aqui. Não ficou do jeito que eu queria exatamente, mas tô começando também e vou melhorando com o tempo. Um abraço e fiquem com o vídeo aí. Bora. Bom, pessoal, então vamos ver se o microfone aqui vai dar certo, né? O primeiro vídeo que eu tô gravando dessa forma. Então aqui é o desktop, né, do computador. Então tá em cima aqui de Belo Horizonte, certo? Vamos começar de longe, né? Que eu acho que fica melhor pra gente visualizar. Tá aqui o Brasil, bem grande, né? Aqui no hemisfério sul. País continental, maior parte do desenvolvimento na linha aqui do litoral, algumas áreas de destaque no interior, região amazônica,
coloquei, né, geografia aqui só para a gente se localizar, e está aqui Minas Gerais. O estado, dá para ver que é bem grande, né, proporcionalmente, comparado aos demais estados, né, um dos maiores. E está aqui bem no caminho, né? Produtos de exportação que vem aqui da área do Centro-Oeste. Muitas vezes tem que atravessar Minas Gerais para chegar no Rio, portos do Espírito Santo também. Para chegar em São Paulo, por vezes, tem que passar aqui também pelo Triângulo Mineiro. Então, e vice-versa, né? Quem vem do Sul para o Nordeste, etc., é um estado assim, bem de transição, né? Muita gente passa por aqui, carga do Brasil inteiro passa por aqui. Tanto é, eu dei zoom aqui, apareceu Berlândia, coincidentemente. Isso aqui é uma cidade que vai ser, não sei quão a sério são essas alcunhas que a Wikipédia coloca, mas quando você vai ler sobre ela, tá lá. Era considerado, não sei se ainda é, a capital da logística da América Latina, né? Acho que é um pouco de pretensão, mas assim, tá no eixo, né? Brasília, São Paulo, tá bem no meio aqui, um estado bem grande da região sudeste. Um estado também, um dos mais populosos, se eu não me engano, aqui de cabeça, é o segundo, fica atrás só de São Paulo, e o estado com o maior número de municípios. Você vai dando zoom, o município não acaba mais, né? Muitos, inclusive, eu acredito que nem deveria existir como município, mas esse é assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Mineiro, assim, pessoas que são de Minas Gerais, assim como eu, quando vai para outro estado, isso não era assim antigamente, tá? Mas ultimamente tem sido assim, né? A gente passa, principalmente, ó, divisa até a Bahia. Você passa a divisa da Bahia aqui, ó, perde na nuca, esse estado melhora, cara. É impressionante, dá uma melhorada instantânea aqui, perto aqui de Poço da Mata. Então você passa desse estado, melhora. Espírito Santo, eu admito, tem muito tempo que eu não passo aqui, para ter certeza, mas eu acredito que é melhor também. Para o Rio de Janeiro, essas fronteiras aqui, a parte de fora, estrada melhor. Quando você passando aqui pela 040 entra no Rio, estrada melhora. Passando aqui por dentro, já passei também, perto de Tatiaia, cadê? Tatiaia, opa. Ah, Volta Redonda é aqui perto, aqui, ó. Essa montanha aqui, é a estrada de Tamote. Também, você passa a divisa, Mingau no Rio de Janeiro. Quando você tenta ir para São Paulo, às vezes você vai passear aqui no interior paulista, ou até na capital mesmo, é atravessar essa fronteira aqui de Minas, tanto aqui, perto de Campos do Jordão, aqui em Extrema, cara, estrada Mingau na hora. Em Goiás, eu tenho uma experiência, pelo menos aqui, na 153, cadê? Aqui, ó, nessa parte do Miara, assim, não, dá diferença sim, sabe? É duplicado, né? Ambas são duplicadas, mas aqui eu ainda acho melhor na parte de Goiás. É, e a questão é que a diferença não é pequena, galera. Ah, desculpa, outro lugar que dá assim, uma diferença muito grande é na 050, cadê? Aqui, ó, São Sebastião do Paraíso. Essa divisa aqui é, é lamentável, sabe? Você sai de uma estrada horrível e vai para uma estrada boa. Essa aqui também. Essa aqui também é uma estrada menor. A diferença é gritante aqui, galera. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue ver. Ó, São Paulo um pouco mais para frente, né? Vamos ver aqui. Ó, não é duplicado em nada, mas é claro, tem a ver com movimentos. Aqui é São Paulo. Vamos para Minas. Vamos ver se eu não vou quebrar a cara aqui, né? Tem um tempinho que eu não passo, mas, cara, que eu me lembro é ruim. Vamos ver. Ah, cara, tá melhorando, parece. A gente vê que não tá bom, né? As faixas sumiram e tal, mas parece que estão mexendo nesse trem aqui, viu? Vamos chegar mais perto aqui da cidade, vamos ver. Ah, tá que trem meio. Tá muito bom, não, né? Não tá das piores do mundo, não. Mas você vê essas obras aí. A última vez que eu passei aqui tinha tanto buraco, cara. Tinha que andar devagarinho aqui pra você não estragar seu carro todo. Parece que eles estão asfaltando. Tá vendo? A imagem é de novembro de 2025. Também recente. Eu passei aqui no meio do ano passado. Isso aqui tava horrível. Asfalto horrível mesmo. Bom, e nós vimos pelo menos um ponto positivo aqui nesse vídeo, quando falar que é tudo esculhambando aqui o governo, né? Mas vamos lá, cara. Então, estado importante, eixo de comunicação entre várias regiões, centro-oeste, nordeste, sudeste, sul, e tem as estradas praticamente abandonadas, cara. Eu vou descrever aqui as principais de Minas que precisavam, que estão assim, ultra atrasadas. Essas rodovias aqui precisavam de reformas assim, que fossem feitas rápidas e com urgência, né? Estamos muito atrasados, galera, tanto comparado com outros estados aqui do Brasil, quanto quando a gente compara também com outros países, né? Recentemente estive lá na Ásia, na América do Sul também, tá uma diferença gritante. Andei em alguns estados argentinos e não tem nem comparação, cara. Ele está muito atrasado. E tem até alguns que eu vou citar aqui que estão em obras, mas é aquela coisa de obra do Brasil, né, que ninguém merece. São obras assim, que vai atravessar a década daqui a pouco. Né? 10 anos é que a gente espera ficar pronto e reforma uma parte, reforma em outra.
Vamos dar um zoom out, ó. Belo Horizonte está aqui com a região metropolitana. As principais rodovias. Vamos lá com o mouse aqui, me acompanham. 381, vem até São Paulo. Rodovia 381, BR 381, passa São Paulo e vai aqui também para Valadares, vai subindo, né? BR 381, muito importante, corta nessa diagonal aqui. Outra diagonal importante, BR 040. Vem aqui para Brasília, aí Brasília, Belo Horizonte, vem até o Rio. Adivinha onde não é ruim? É exatamente aqui em Minas. 262, BR 262. Espírito Santo até a região oeste do país. Belo Horizonte, passa aqui por Uberaba. Horrível também. Rodovia ruim, cara. E olha que era muito pior quando eu era criança, cara. Essa rodovia aqui era pista simples, era horrível e assim, duplicaram uma parte só. Demoraram anos e anos pra fazer a duplicação que vem só até aqui, ó. Sai de Belo Horizonte e vem até. Cara, é isso mesmo, vem só até aqui a duplicação. Daqui para lá, essa BR-262 é assim, horrível, horrível mesmo. E aqui, todas essas que eu estou citando com pedágio, viu? A da 381, o preço é até respeitável, não é um pedágio tão alto, mas aqui, essa que vai para o Rio, aqui, ó, Barbacena, tá vendo? 0,40, Juiz de Fora, ó o mouse, vamos acompanhando o mouse que eu vou mostrando. A pedágio caro e rodovia horrível, um perigo danado. Vamos ver, vou mostrar aqui, ó. Quer ver? A parte que ela é mais tenebrosa é aqui, ó. Essas curvas aqui, cara. Um lugar assim, que lugar deplorável, cara. Isso aqui junta um barro de minério quando chove. Não tem um canteiro central nem nada, tá vendo? Acredita, não tá? Não, o movimento disso aqui, galera, vocês não acreditam. Isso aqui é muito trânsito que roda aqui, é muito caminhão de minério. Aqui, por sorte, o asfalto até é bom, mas normalmente é cheio de rachadura, cheio de ondulação. Não tem canteiro central, não tem acostamento. Então, sim, é bonitinho na foto, mas é perigosa. Viu isso aqui com chuva. Junto um minério aqui, um barro. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego um ponto onde ela costuma ficar mais manchada de minério, sabe? Quer ver, ó? Talvez aqui eu considero uma Lafayette. Aqui pra cima, ó. Aqui, ó, Prédio Pires. Que tem, tipo, esse zigue-zague aqui é bem. Tá vendo? Ó, ó o movimento. Asfalto até razoável aqui. Mas muitas vezes que eu passo aqui é bem ruim, cara. Tá vendo? Não tem acostamento. Ó. Olha que tanto de gente, cara. Isso aqui, cara, junto à chuva, um ano de minério. Nossa, quem mora aqui em Minas sabe, tanta gente que morre nisso aqui, assim, toda semana, cara. Isso aqui você escapou e bate de frente aqui, já era, acabou. À noite você não enxerga nada aqui, ó. Isso aqui, sorte o tempo aqui tá de sol. Quando fica chuva, cara, essas faixas somem, suja tudo de minério, tá vendo, ó? Olha como é que é um marrom escuro, pó aqui no caminhão, ó. Caminhão de mineração. Isso que solta na pista, tá vendo a cor que eles ficam? O asfalto fica todo assim, você passa de carro aqui na chuva, seu carro fica igual esse caminhão aqui, cara. Estrada perigosa pra caramba, cara. Ninguém merece passar por aqui, não, viu? Então vamos lá. 40, família 381, 262, né? Vem do Espírito Santo até Triângulo Mineiro. E outro importante também, que acho que esses seriam os mais importantes, né? Tem a 153, que já deram uma arrumada nela, passa aqui, né? Corta, né? O região Triângulo Mineiro, a famosa linha de Brasília aqui até São Paulo, né? Corta aqui por Uberlândia. Uma rodovia importante, mas para vocês terem uma ideia, né? 262, que liga leste-oeste, tudo bem que ela desvia de Uberlândia, não vai até lá, ó, muda o nome, ela vai para Uberaba. Mas aqui, a segunda maior cidade do estado, a tal capital da logística, para você chegar em Belo Horizonte é horrível. Essa estrada aqui é bem ruim, cara. Olha que chegada de uma das cidades mais importantes do país, cara, do estado aqui. É isso aqui, ó, pista simples. Isso aqui é chegando, uma cidade de 700 mil habitantes. Isso aqui tinha que ser duplicado, galera. Já está muito atrasado mesmo. E às vezes a gente pega foto assim, não dá para ver o quão ruim a estrada é, o quão cheio de buraco ela é, essa estraga o seu carro, toma prejuízo. Cara, o desconforto da viagem também acho que tem que ser levado em consideração, né? Você, como motorista, tem que ficar sempre atento, sempre desviando de tudo. E não, eu tava pensando em, às vezes, ter uma ideia de filmar eu também, enquanto eu falo. Acho que fica bom. Aí, só pra gente comunicando, eu tinha tirado o celular aqui do suporte, enquanto eu vou gravando, acho que fica bom. Depois eu vou editando. Mas, pô, você estraga o carro, fica desconfortável, todo mundo pulando dentro do carro. Fica perigoso, né, cara? É, acaba que você tem que andar sempre muito devagar, né? Claro que a gente tem que respeitar o limite de velocidade, mas, pô,
é dureza, cara. Assim, da fila de carro, às vezes o único ponto de ultrapassagem é numa reta curta que você tem disponível. O... Fica aquela tensão a viagem inteira. Você sai de Minas aqui para Bahia, cara, você passa aperto demais. A estrada para Montes Claros, recentemente, agora que eles deram uma ajeitada, tô mostrando aqui na tela, são 35 aqui, ó. Melhorou bem, viu? Eu admito que melhorou, mas a gente tá muito atrasado. Ninguém merece ficar viajando, pagando pedágio, cara. Tem muito pedágio. Essa 262 aqui que eu citei é cheia de pedágio, cara. Essa 050 aqui, ó, uma rodovia importante também, não é das principais que eu tinha falado, mas essa aqui, ó, passa que tá uma de Vidal, mas, cara, estrada aqui é uma vergonha. É um asfalto muito ruim mesmo, aqui nessa região. Pista simples ela toda, pedágio, em todo lugar aqui cheio de pedágio, pedágio caro. Cara, quebra-mola, uma faixa de pedestre, assim, nos lugares mais nada a ver. Tem até um vídeo que viralizou. Foi por aqui, ó, na 050, que tinha uma faixa de pedestre das mais, sabe, não tinha, não fazia sentido nenhum, cara. Saía do mato e ia para outro mato. E com quebra-mola ainda. Um negócio bem absurdo. Estrada horrível isso aqui. Isso aqui é para ir para a região do Oeste Paulista, né? Oeste não, né? Região do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E a 262, né? A 2002 eles duplicaram, isso que é um caso até engraçado. Eles duplicaram a rodovia e ao invés de fazer uma passarela, eu vou mostrar para vocês aqui, eles encheram ela de quebra-mola, cara. Isso aqui dá um engarrafamento. Vocês não imaginam o engarrafamento que dá aqui. Aqui, ó, aqui em Joatuba. Essa reta aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, se vocês olharem bem, tem uma trincheira, ó. Dá até pro pedestre atravessar, tem um túnel aqui, dá pra você passar por baixo, mas não. Eles preferiram colocar o quebra-mola aqui, o quebra-mola aqui, e mais outros dois aqui. Cara, isso aqui dá uma fila de carro. É um negócio muito absurdo, cara. A estrada era pista simples, todo mundo queria render e tal. Aí eles fizeram isso aqui, ó. A alta estrada aqui no Brasil, quebra-mola, ó, poeirão danado. Olha aqui. Aí fica. Dá trânsito aqui. Você está viajando, para de render. Não faz o menor sentido duplicar a estrada para fazer isso, cara. Principalmente porque tem espaço para o pedestre passar debaixo da pista. E se quisesse mesmo dar mais oportunidade para a pessoa passar, né, podia fazer uma passarela, cara. Podia, não podia, galera. Podia fazer uma passarela aqui, cara. Não tinha pra que fazer quebra-mola aqui, cara. É muito estranho, cara. Eu não consigo, não dá pra entender muito bem, não. Ninguém entende muito isso aqui. Ó, cadê? É isso aí. Estrada duplicada, cheia de quebra-mola. E assim, a gente vê que nem tem área urbana desse jeito aí, não. É, tem até ponto de ônibus, mas você fazer uma passarela, né? Botar tela aqui. Pô, a gente paga pra rodar nisso aqui, além de pagar imposto, ainda paga um tanto de pedágio aqui, cara. Cara, muito ruim mesmo essas estradas. É, vamos continuar vendo aqui. Sim, é um estado que, país, né, que resolveu cortar o que tinha de ferrovia. Parece que teve um erro na hora de expandir a malha ferroviária e eles erraram a padronização, sabe? Não tem a ver com padronização, não lembro bem se na hora de expandir ou se tem a ver com as locomotivas, mas foi por isso que alguns pontos até retiraram os trilhos, sabe? Eu vou mostrar aqui no mapa, só um exemplo mesmo. Quando a gente passa aqui na 040, aqui tem um quadrilátero ferrífero, ó. Como é que dá pra ver até a cor diferente, tá vendo? Que é minério, nessas áreas todas, mineração, tá vendo? Então, aqui é a área antiga de extração mineral do estado, né? A parte econômica mais antiga, né? Ouro Preto aqui próximo. Então, aqui a gente tinha linhas de trem antiga, tinha estrada de ferro do oeste de Minas, aqui nessa região, e simplesmente tiraram os trilhos. Então, a gente passa na estrada e você vê ainda resquício de viaduto, o que já acabou, já não existe mais, já não passa mais nada ali perto. Se não me engano, tem um aqui, ó, 040. Ah, qualquer coisa eu meto um corte aqui só para mostrar para vocês. Legal. Vamos voltar aqui, galera. Vou voltar aqui pro vídeo. Eu fiz um corte aqui porque eu tava achando, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que tem uma estrutura aqui, ó. Isso aqui é coisa perdida, ó. Isso aqui é resto do século passado. Passava trem aqui, tirou a linha, né? Não existe mais. Quer ver? Do outro lado dá para ver melhor. Mas que é tudo que a gente foi desperdiçando. Foi tudo para investir em rodovias que não estão funcionando bem, né? É, o Brasil é um país exportador principalmente de commodities, né? Ou seja, para ganhar dinheiro e para ser financeiramente viável tem que ser toneladas, tem que ser uma quantidade grande. E a gente escolheu fazer isso com caminhão, cara.
Então as estradas ficam abarrotadas de caminhão, o asfalto não dura, é mal feito também, tem muito desvio de verba. Caminhão, muito caminhão junto com as pessoas, né? Porque tanto a carga quanto as pessoas andam nas mesmas estradas. A gente não tem trem nem de passageiro direito e nem de carga, né? Que era o principal, para exportar grão, para exportar minério. Aí a gente não tem, cara, né? Passa tudo por rodovias que ficam ultramotadas, acontece acidente, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. E o tamanho do prejuízo que isso causa para o país é enorme, cara. Tanta gente que morre aqui, é, que tem ferimentos graves, é uma coisa impressionante. Vou mostrar aqui outro lugar, ó, esse aqui é perto de Belo Horizonte, que também arrancaram os trilhos, ó. Ficou só o resto, inclusive é um negócio que me incomoda até hoje. Não passa trem, mas atrapalha o trânsito todo dessa região aqui, ó. Região do Vila da Serra, aqui perto de Nova Lima, divisa Belo Horizonte, Nova Lima. Isso aqui, cara, tá vendo? Muito prédio, né? Muita gente mora aqui, para sair vira um gargalo. Adivinha onde que é um gargalo? Justamente onde passava uma linha de trem que foi tirada, tá vendo aqui, ó? Ó, essa linha aqui que vocês estão vendo é onde passava o trem antigo. Não tem mais nada, arrancou. Mas o viaduto fica. Aqui é um viaduto. Vamos lá ver? Aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, ó. Isso aqui dá um gargalo no trânsito, esse viaduto, e não passa nada em cima. Tem as marcas aqui, mas isso aqui não funciona. Não tem mais trilho, já arrancou. É só vocês verem, ó. Vem aqui, ó. Aqui já sumiu. Já sumiu, mas aqui, ó. Tem outro viaduto aqui largado, ó. Aqui, ó. E esse ponto aqui é um também que congestiona muito. Tinha que ter mais parte, que chegando em Belo Horizonte. Então, ó, um viaduto aí que não leva nada a lugar nenhum, não passa nada em cima. Não dá para entender bem, né? Não tem trilho, não tem nada. Aqui é cheio disso. Acho que na região de vocês também deve ter, né? Isso foi geral, foi no país todo, não foi só a Ferrovia Oeste Mineira que eles tiraram os trilhos, não. Tem outras linhas do Brasil também que foram a ser desativadas, também se tiraram os trilhos, nem dá para reutilizar mais. Então a gente precisa ir para ontem, né? Modernizar rodovias, eixo norte-sul, aqui de Minas, né? Ó, Montes Claros, Juiz de Fora, olha isso aqui. Juiz de Fora, Brasília, passando por Belo Horizonte. Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, ligação para o Espírito Santo, para São Paulo. Isso aqui para ontem tinha que ser rodovia de primeiro mundo. Se a gente quer levar o nosso país a sério, se a gente quer ser um país sério, não pode ser essa várzea que está aqui. Sabe, você não pode ficar pagando pedágio para furar pneu, ou até para sofrer um acidente, às vezes por ondulação de asfalto. Isso, e moto sofre muito, cara. Carro é mais raro, é só quando às vezes a pessoa corre, tá correndo realmente demais. Mas nem assim era para acontecer, né? Convenhamos, não é para acontecer. Os radares são os mais modernos possíveis, né? Então, na hora de te multar, eles conseguem pegar muito bem, mas a infraestrutura é primitiva, né? Uma infraestrutura totalmente defasada. Moto cai muito nisso, ondulação de pista, buraco, você perde pneu, moto chima, né? O guidão, e o cara acaba tomando um tombo lá. Pô, para um tanto de pedágio, paga caro o preço, paga imposto caro pra andar essa porcaria, cara. Ah, a última aqui, antes de esquecer, cara, as piores estradas, lembra da 381 que eu falei lá no início? Vamos pro vídeo aqui, ó. São Paulo, até Belo Horizonte, até que vai. Passou Belo Horizonte, cara, até aqui Valadares. Isso aqui é um trecho horrível, cara. Isso aqui é um trecho muito importante. Aí Patinga, isso aqui é o Vale do Aço. Tá aqui 381. Você vê pelas curvas a distância aqui que muito sinuoso, passa muito montanha. Isso aqui é uma porcaria. É, desde que eu nasci, já tem mais de 30 anos. Desde que eu nasci, eles não terminam a reforma dessa estrada, cara. É uma reforma eterna. Eles conseguem fazer a proeza, tá vendo? Belo Horizonte, João Monlevade. Esse trecho aqui dá tanto trânsito e tanto acidente, já foi conhecido como Rodovia da Morte. Essa região de Nova Era também é horrível. Isso aqui, além de dar muito acidente, demora. Cara, parece que demora horas pra você fazer isso aqui, ó. Mas demora horas pra você fazer esse trecho. Não é rápido. Porque dá trânsito. Claro que depende do horário, né? Mas é um trânsito, uma fila de carro colossal, cara. É proibido ultrapassar a maior parte do trecho. Você vê que é muita curva. Vamos ver a estrada aqui. Certeira. Olha isso aqui, cara. Não, acho que eu errei, desculpa. Nossa, sim, a estrada passa ela em cima. Eles começaram a reformar recentemente, mas ainda tá longe, cara. Quer ver, ó? Aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui nessa parte. Acho que estão duplicando a 381. Olha, eles estão. Tá há anos isso aqui, mas, cara, é isso aqui, ó. A gente tem que passar. Você vê que eu peguei um ponto aleatório aqui. Eu podia ter dado azar, que é um ponto bom, que realmente estão duplicando, sabe? Tá dando. Tem 30 anos que estão duplicando isso aqui, galera. Muita gente perdeu a vida aqui.
Um absurdo. Se demorava horas para você sair de João Monlevade e chegar em Belo Horizonte, 1 hora e meia, às vezes, com trânsito, cara, para você chegar em Governador Valadares, às vezes dá 3 horas, Patinga, isso é um absurdo. Tá, uma distância curta. Aqui, ó. Isso aqui mistura obra com estrada ruim, tá vendo? Estrada antiga, estrada nova. Calma, isso aqui, mal sinalizado, mato para tudo quanto é lado. Isso aqui não é estrada para andar. Isso aqui é um país desenvolvido, é feito rapidinho, ó. Parece que essa é a pista nova, mas parece que tá fechado, tá vendo? É, é muito triste isso aqui, sabe? Isso aqui é muito triste. É, a gente precisa para ontem arrumar as rodovias e fazer ferrovia urgente, precisa tirar esse tanto de caminhão. Eu estava vendo, inclusive, que nem está tendo tanto caminhoneiro mais para trabalhar. Por quê? Porque, pô, salário baixo, segurança, né? A parte de segurança pública é outro absurdo aqui. Então, assim, risco de assalto, prejuízo, você compra o caminhão, o pneu rebenta sempre, combustível caro, pô, precisa mudar a matriz de transporte aqui. Não tem nem tanta gente mais querendo emprego de ser caminhoneiro, e além disso, a gente não tem a menor opção de continuar nesse ritmo. A gente não tem infraestrutura que suporta isso. Se a gente não fizer esse tipo de reforma, expandir o setor ferroviário urgente, precisa ser para ontem. Não adianta falar que está fazendo uma obra em tal região ou em outra região, cara, tinha que ter muito mais obra. Precisa mudar isso aqui para ontem. Isso aqui é totalmente inadmissível. Tirar alguns pedágios é fundamental também, não dá. Então, assim, esse vídeo é um teor um pouco mais revolto, entre aspas, né? Um pouco mais revoltado aí com a situação, mas acho que é digno de revolta, né? A gente tinha que tentar melhorar isso e, bom, se algumas pessoas também puderem ver esse vídeo aqui, já tá bom, cara. Né? A gente não pode deixar essas coisas passar, não é verdade? Então era isso que eu queria mostrar. Foi mais específico do meu estado, eu sei, né? Eu dei um zoom out aqui no mapa, eu dei de cara com a Amazônia, que eu sei o tamanho dos problemas que a gente tem com o país. Mas eu queria direcionar para o meu estado, porque, como eu falei, toda fronteira que eu passo de estado é um choque diferente e a gente se sente um idiota, pagando um tanto de pedágio e andando num negócio totalmente mal feito, sabe? Esculhambado é palavra, sabe? Chega a ser humilhante, viu, galera? Sinceramente. É triste isso aí, a situação aqui de Minas Gerais. Então, bora pro próximo vídeo depois, a gente se encontra, tá bom? Um abraço, tchau.